Olá, este é o Conexão Futura aqui pelo canal Futura e você encontra com a gente também na internet pelo site futura.org.br/Conexão Futura. Aqui você assiste a todos os episódios do nosso programa, todas as entrevistas. A gente colocou aí em destaque uma entrevista sobre obesidade infantil, um tema importante, já que pelo menos 41 milhões de crianças com menos de 5 anos já são obesas ou estão acima do peso. Tem uma entrevista especial feita pelo jornalista Cristiano Requisíguel, aqui do canal Futura, com Michel Mafezoli, no Educação 360. Muito bacana para você que quer saber mais sobre a educação, conhecer práticas inovadoras na área da educação em outros países. E no nosso site você acessa também os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Sonhos de vida. Certamente você tem um ou vários a realizar. Por exemplo, gravar um CD, aprender um idioma, escrever um livro. Sonhar é fácil, mas realizar pode exigir bem mais do que tempo e dinheiro. A prova são pessoas bem-sucedidas profissionalmente que ainda não conseguiram realizar um desejo muito particular. E dependendo do que se deseja, a pessoa pode ter um verdadeiro desafio pela frente. Então, questões como desapego, planejamento e autoconfiança podem ajudar. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, aqui no estúdio a gente recebe a psicoterapeuta e coach Aline Gomes. Olá, Aline, bem-vinda mais uma vez ao Conexão. Obrigada mais uma vez pelo convite. Jorge Pinheiro, que é coach. Olá, Jorge, bem-vindo ao programa. Obrigado. E também a médica cirurgiã Elizabeth Santos, que já realizou o sonho de publicar livros e hoje também é escritora. Olá, Elizabeth. Oi, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Esse é um tema que, com certeza, muitas pessoas, ou praticamente todas as pessoas que estão nos assistindo agora, vão se identificar, né? Acho que todos, de uma certa maneira ou outra, possuem algum sonho, em menor ou maior proporção. E aí eu queria ouvir um pouco a Elizabeth cirurgiã, como eu coloquei, médica cirurgiã, mas você sempre quis escrever e se tornar uma escritora e você conseguiu, então, realizar esse sonho. Como foi esse processo? Foi muito difícil realizar o sonho de se tornar escritora? Não é uma coisa assim totalmente fácil. Eu escrevo desde pequena, desde adolescente, escrevia contos. Redação nunca foi uma coisa difícil para mim, né? Normalmente, quando a gente estuda ginásio e tal, agora nem é mais ginásio, né? A gente tem essa dificuldade com redação. Eu nunca tive. Você gostava de escrever? Sempre gostei. Nas aulas de inglês, quando eu escrevia alguma coisinha, a professora sempre dizia assim, você não está escrevendo uma redação, isso é um capítulo de um livro. E um dia, após assim, um amigo muito querido que sempre me dizia, você deve escrever, você tem que escrever, você escreve muito bem. Além das coisas profissionais que você escreve, porque eu já escrevi alguns trabalhos, a tese de mestrado, de doutorado, escreve alguma coisa. Aí um dia eu resolvi testar. Era um sonho, assim, né? Que talvez estivesse até no subconsciente. Aquilo não era uma coisa muito presente. Você não pensava nisso não com exatamente tanta ansiedade? Daquela forma. E aí um dia, na fila de um elevador de um dos hospitais que eu trabalho, as coisas começaram a aparecer na minha cabeça e eu tive uma necessidade incrível de pegar um papel e escrever. E aí a coisa começou dessa maneira e eu lancei o 3º livro na sexta-feira passada. Eu vou aproveitar então e mostrar aqui o livro que está comigo, O Amor Tem Muitas Faces, da Elizabeth. Tá aí, ó, vou mostrar para quem está em casa. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre outros 2 livros que você já escreveu. Vamos conversar um pouquinho sobre os temas que te interessam, né? Que assuntos você aborda aqui. Aline, o caso da Elizabeth mostra que, na verdade, os sonhos também podem ser despertados ao longo da vida em algum momento, né? Como ela disse, não necessariamente desde criança ela pensa em ser escritora, tem esse sonho, mas isso foi um desejo que ela despertou em um momento. Isso acontece normalmente? Acontece, mas assim, como ela mesma narrou, isso já estava dentro dela, já era um dom, já era um talento, né? A escrita já era um talento. Só que eu não sei se é o seu caso, mas é o caso de muitos. Escritores não são incentivados a continuar a escrever. Porque ser escritor no Brasil não dá dinheiro, porque, né, escrever livro não... Ainda mais com você sendo médica, né? Como é que uma médica vai para medicina, né? Muito mais pomposa, muito mais bonito. Então, aí, não sei se é o seu caso,
mas é comum as pessoas, quem tem o dom da escrita, não ser tão incentivado. Mas hoje em dia, você não precisa necessariamente escrever um livro. Você pode escrever um blog, que fica mais fácil. Sigo aqui minha carreira e abro um blog, abro uma página numa rede social e fico ali escrevendo todos os dias um pouquinho e, de alguma forma, eu estou alimentando esse meu lado da escrita, né? Isso. Muito, muito bacana, isso é verdade. As pessoas acabam encontrando uma forma de realizar o seu sonho numa proporção ou outra. Como as pessoas, Jorge, podem identificar a dificuldade em realizar os seus sonhos? Isso seria uma questão ligada à personalidade das pessoas ou a gente sabe que tem dificuldades financeiras, a gente vai falar sobre isso também, mas como cada um de nós pode identificar que estamos tendo dificuldades para realizar os nossos sonhos? É interessante que eu estava vendo assim, o depoimento, até antes da gente começar, né, o nosso bate-papo, nós não fomos educados a sonhar, nós fomos educados a termos fantasias. Qual é a diferença? Isso é muito interessante. Assim, vou falar um pouco de mim, porque acho que dá um exemplo. O que você quer ser quando crescer, meu filho? Eu gostaria de ser bombeiro. E nunca mais ninguém me fez nenhuma pergunta para explorar esse desejo de ser um bombeiro. Aí depois o tempo passou, eu queria ser piloto não de Fórmula 1, mas piloto de caça. E ninguém fazia pergunta para mim, o que você pode fazer para ser um piloto de caça? A diferença básica é quando você tem uma projeção mental de algo que você quer realizar lá na frente e você não faz nada para alcançar. Isso é fantasia. O sonho é quando você tem algo em mente e você faz alguma coisa, você faz um movimento para alcançar esse objetivo. Por isso que sonho é muito saudável. Aliás, estou muito satisfeito de estar aqui, porque aqui só tem sonhador. Né? Então, o fato de você sonhar, eu recomendo. Faz bem para qualquer pessoa. No entanto, sonhar sem um plano de ação, você fica num ambiente de frustração. E você não sabe o porquê. Então, talvez, respondendo a sua pergunta, resgatando o que a Aline estava dizendo, isso vem lá de trás. Infância, adolescência, a juventude e, por que não dizer, pessoas maduras. Nós não fomos acostumados a sonhar e nos desdobrar em relação a isso. Nem sei se eu consegui passar acho que informação. Essa diferença, né, entre sonho e fantasia é muito bacana. A gente pode categorizar sonhos, por exemplo, a Elizabeth, ela continua médica, é escritora, mas continua médica. A gente pode dizer que ela realizou um sonho, foi um hobby que acabou se tornando também uma profissão, a gente vai falar um pouquinho disso depois. Mas então a gente tem esses sonhos profissionais, né? Tem os sonhos de viajar, conhecer o mundo. Como é que os sonhos podem ser divididos, se é possível dividir os sonhos em categorias? Não sei se é possível dividir sonhos em categorias, mas eu acredito que quando o sonho está relacionado de alguma forma ao trabalho, ele está ligado ao nosso propósito de vida. Né? Porque um sonho de comprar um carro XYZ, ok, você se organiza financeiramente, você realiza e consegue comprar aquele carro. Mas um sonho que está relacionado a alguma coisa que mexe muito com você, ao seu dom, ao seu talento, aí isso já está mais relacionado ao propósito de vida, que é o que é que você veio fazer nessa vida, o que você veio fazer nesse mundo, para que você veio, que mensagem você quer deixar nessa sua jornada, né? E depois que você partir, que mensagem você quer ter deixado aqui nessa vida. E aí, então, eu acredito que quando o sonho está relacionado a trabalho, ele tem a ver com o propósito de vida e tem a ver com a mensagem que a gente precisa deixar nessa vida aqui. Jorge está concordando com a Aline. Estou concordando, sim. É preciso planejamento para realizar qualquer tipo de sonho, seja ele, como a gente falou, profissional, ou, claro, viajar, ou até mesmo comprar um carro, como a Aline colocou. É preciso se planejar para realizar sim. Os sonhos. Para mim, eu acho que isso é imprescindível. Até porque já está havendo um movimento curioso e interessante hoje com as novas gerações, quando você fala de empreendedorismo. As novas abordagens de empreendedorismo, né, das crianças, das menorzinhas, passando pelos adolescentes e jovens adultos, você já tem esse tempero de planejamento. Como é que você consegue administrar a sua mesada? Se bem que hoje a mesada tem outro nome, mas enfim, você convida a pessoa, o jovem, a criança, a fazer uma projeção numa linha do tempo. O que você pretende fazer hoje no curto,
no médio e no longo prazo. É fantástico você ouvir crianças de 7 ou 8 anos já falando de curto, médio e longo prazo e entendendo o que é curto, médio e longo prazo na vida delas, em comparação com provavelmente alguns pais que sequer conseguem fazer essa projeção. Então, respondendo a sua pergunta, eu jogo no time do planejamento. Muito bom. Elizabeth, alguma coisa atrapalhava esse desejo de se tornar escritora? A sua rotina profissional? Ou em algum momento, algum parente ou amigo seu falou, Elizabeth, desiste disso, você não vai conseguir publicar um livro? Como foi? Posso voltar só um pouquinho? Pode. Eu não exatamente fui na contramão da história, porque comigo não aconteceu exatamente assim. A medicina, a cirurgia, é uma profissão que consome muito a gente. Não que não me sobrasse tempo livre, mas essa coisa de... É uma dedicação. Exige demais. E essa coisa de escrever também exige muito, porque você tem que fazer pesquisas, quando deixa uma coisa escrita, você não pode deixar nada errado para o futuro. Palavras o vento leva, né? O que fica ali escrito, não. Então, como a Aline falou, a mensagem, o que eu vim fazer nessa vida, na verdade, o que eu vim fazer nessa vida é o que eu fiz. Eu sou médica, eu ajudo pessoas, eu trato das pessoas. Mas ficou sempre dentro de mim uma sensação de que eu poderia contribuir com alguma coisa a mais, talvez não objetivamente na minha cabeça. Mas quando eu comecei a escrever, eu só pensava assim, tomara que quem acabe lendo os meus livros se divirta tanto quanto eu estou me divertindo escrevendo. Minha literatura, minha escrita, não é uma coisa pesada, apesar de eu escrever alguns romances sobrenaturais, mas a vantagem de que quando você é o autor, você define o sobrenatural da maneira que você quer. Claro. Ele pode ser mau, pode ser bonzinho, ele pode ser lindo ou horroroso. E eu fiz uma opção por uma coisa mais light e romântica, totalmente romântica. Na minha família, meu pai sempre dizia assim, você escreve, por que você não escreve? Eu tinha deixado o mestrado um pouco mais para trás, ele era radicalmente contra. Não deixa de fazer aquilo que você começou, você queria fazer, faça isso. Por exemplo, O Amor Tem Muitas Faces, fala sobre o quê? É um romance sobrenatural, Sempre existe um casal, mas é um romance sobrenatural. Minhas heroínas, até esse livro, se chamavam Elizabeth e são médicas e cirurgiãs. Mas não é uma autobiografia. Nenhum dos 3 livros é autobiográfico. Mas tem um pouquinho da sua experiência. Eu estou aqui mostrando o livro. Será que a gente consegue botar aí na tela de novo, por favor? Quer dizer, tem um pouquinho da sua experiência. Uma parte deles é totalmente verdadeira, quando eu falo dos lugares onde eu fui, onde eu comi, vira à esquerda, você vai encontrar isso, vira à direita, vai ver aquilo. Mas é um romance, é ficcional, totalmente ficcional. E a minha ideia, quando eu escrevi, do que eu vou deixar para alguém, é diversão. Ler que, de repente, você vai rir de algumas coisas, vai ficar um pouquinho triste, mas, principalmente, vai ficar mais leve e achar divertido. Trazer emoção, de alguma forma. Isso. Jorge, você fala, a gente conversando aqui antes de começar o programa, você falou de transição. O que significa essa transição de vida? E para fazer essa mudança, é preciso abandonar hábitos antigos ou mudar de profissão? O que é isso? A minha origem profissional, para que me fizesse chegar aqui, né, ajudando pessoas no processo de coaching, é uma origem corporativa, uma origem profissional, de grandes empresas, grandes corporações. E quando você fala de transição de carreira, transição de vida, há um desentendimento em relação a isso. A grande maioria das pessoas entende como se fosse uma ruptura. Ou seja, eu estou caminhando aqui, tenho o meu trilho, a minha locomotiva está caminhando numa determinada direção e entende-se transição como sair daqui, pegar essa locomotiva e colocar numa outra linha, né? Uma outra estrada de ferro, quando essa estrada de ferro não está construída ainda. Transição é não abandonar imediatamente aquilo que você faz, até porque isso pode te dar um dreno de energia. A transição é você construir um caminho ou 2 ou 3 caminhos paralelos, para quando achar necessário e interessante, você aciona uma alavanca, a linha férrea faz um desvio
e a sua locomotiva tranquilamente, ainda energizada, vai para aquele outro caminho. A Elizabeth é um caso como esse, fez uma transição sem precisar abandonar a sua profissão. E a locomotiva está energizada. Energizada. Aline, como é que a gente lida, né? Como você lida com os seus clientes, pacientes, quando eles não conseguem lidar com a frustração de não ter realizado um sonho? Porque a gente sabe que muitas questões acontecem, né? A vida acaba trazendo muitas surpresas e as pessoas acabam não conseguindo realizar os seus sonhos, sejam eles de infância ou sonhos que você conquista, mesmo você tendo o dinheiro para realizar os seus sonhos. Como é que você aborda essa questão da frustração? Sim, claro que cada caso é um caso, eu tenho que entender o caso de cada cliente, mas eu sempre olho para a autossabotagem. Eu tenho que olhar para a autossabotagem, eu tenho que olhar para o que a pessoa está fazendo, deixando de fazer, inconscientemente, que está fazendo com que ela evite, não consiga dar espaço ou se boicote para que não alcance. E aí tem exercícios que a gente faz, ou perguntas que eu faço, que é impressionante. Aí eu faço a pergunta, a resposta já estava aqui. Ela responde por que ela estava se sabotando, e ela fala assim, eu estava me sabotando por isso, eu não tinha reparado. Então, geralmente tem a ver com alguma autossabotagem, tem a ver com algum medo, até medo de alcançar, já escutei isso. E se eu conseguir o que eu quero? E aí? Uau. Tem pessoas que verbalizam isso. Porque, realmente, sim, você sonha... Às vezes, a gente foi criado, né, para os sonhos não serem alcançados. Então, e o que eu faço se eu alcançar meu sonho? Então, como falei, cada caso é um caso, mas... De uma forma geral, eu sempre passo pela autossabotagem, sempre dou uma olhadinha em autossabotagem para ver o que está fazendo com que a pessoa não alcance esse sonho, o que está fazendo com que ela se sinta frustrada, porque às vezes, até ficar frustrada, às vezes é mais fácil do que alcançar o sonho. Essa autossabotagem viria, Jorge, por exemplo, de um excesso de perfeccionismo, ou de querer que tudo dê muito certo, ou isso mesmo que a Aline colocou, do medo, e aí realizei o sonho... de me tornar escritora, ou realizei o sonho de ter o meu canal no YouTube e agora o que eu faço? Não sei lidar com isso. O medo de conseguir organizar a sua vida para que esse sonho continue dando certo. Seria um pouco essa questão ligada à autossabotagem? Porque é um desconhecido. Eu tenho esperança de alcançar alguma coisa. Essa coisa bate na sua porta, a porta se abre e ela diz assim, cheguei. E como você não se preparou antes para lidar com o melhor, você se prepara para o pior. A ênfase está sendo sempre na coluna da esquerda. Os meus defeitos, as minhas falhas. Para isso eu estou preparado. Tá, mas ok, e a coluna da direita? O inventário de valores, de competências, o inventário de coisas boas que você tem para apresentar e para aproveitar. A nossa ótica, nós somos educados para isso, né? A nossa ótica está muito mais na coluna da esquerda. Um simples exemplo. Criança jovem estuda 10, 15 disciplinas, 10, 15 matérias. Ela vai bem em 14 e vai mal em uma. Ela chega em casa, na minha época era boletim, eu não sei como é que está agora. Ela chega em casa... Eu acho que ainda tem boletim, acho. Então, eu vou fingir que ainda tem boletim. Ela chega em casa com um boletim, um desempenho maravilhoso em 13, 14 das 15 matérias. Aquela única matéria que ela não está indo bem, a orelha é puxada. Eu não estou falando em causa própria, não, se bem que eu já passei por isso. A ênfase está no erro. A ênfase está em não sonhar, em abafar isso. E isso causa um impacto na sociedade muito sério. Muito sério o impacto. Sim, a autossabotagem ajuda, né? Facilita. Quer dizer, o dinheiro não é o vilão da história, porque tem pessoas que têm sonhos, né? E você falando agora, a gente assiste a muitos filmes que trazem essas histórias, né? Pessoas de famílias com muito dinheiro, que a família acaba obrigando que aquela pessoa siga a carreira da família, assuma a empresa, quando na verdade aquela pessoa quer ser músico, musicista ou escritora, a família pode acabar prejudicando muito a realização de um sonho de alguma pessoa. Com certeza. Né, Elizabeth? Você conhece pessoas, por exemplo, que as famílias acabaram de alguma forma colocando uma pressão
para que elas não realizassem os seus sonhos. Isso, exatamente isso como você estava falando. A família inteira de advogados, então aquele indivíduo tem que ser advogado, mas ele não quer ser advogado. Eventualmente ele queria ser médico, mas não, tem que ser advogado, porque seu pai, seu avô, o pai do seu avô, etc. E isso faz com que a pessoa se desestabilize, né? Nunca vai ser um médico bom, pode ter muito conhecimento, mas nunca vai fazer a coisa com o amor necessário para ser realizado. É que você conversa com empreendedores, pouco importa a faixa etária. Você conversa com empreendedores e pergunta assim, como é que foi lá no início? Invariavelmente, as observações que essas pessoas fazem tive que passar por uma barreira quase intransponível. Qual foi essa barreira intransponível? Foram os empréstimos? Não. A opinião da minha família. A opinião da minha família. Então, assim, é uma força muito grande. Então, você ajudar alguém a visualizar os seus sonhos e a criar energia para que caminhe em direção aos seus sonhos, é fazer com que ela, não é que ela elimine essas barreiras, elas fazem parte da vida, com certeza. Mas que elas possam admirar essas barreiras e contornar e carregar essas observações, que são apenas opiniões, na sua bagagem pessoal, isso faz parte. E saber filtrar isso também. Quais são os prejuízos, Aline, para alguém, por exemplo, que já passou da metade da vida e aí está nessa situação que a gente colocou aqui, não conseguiu realizar o seu sonho de vida, além da frustração, o que isso pode gerar numa pessoa? Não fiz nada da minha vida. Uma sensação de vazio. De vazio, uma sensação de vazio e que, aí assim, falando de propósito de vida, 10% da população apenas realiza o propósito de vida. Os outros 90% não sabem nem que isso é possível. Acham simplesmente que tem que nascer, trabalhar em uma daquelas carreiras já da faculdade. E não necessariamente a gente vê tantas pessoas hoje trabalhando e sendo felizes com carreiras que não estão em grades de faculdade. Mas 90% da população nasce, cresce e acha que tem que fazer aquilo. O quê? Realizar sonho? Não. Isso aí é coisa para livro, isso aí é coisa para filme, não. Isso aí não existe, não. Existe, é possível. Né, Elizabeth? É possível. É possível, com certeza. E nesse caso, a frustração, ela causa um mal-estar pessoal e que pode acabar gerando doenças psicossomáticas. Sim. Né? Não com um fundamento, vira um fundamento orgânico depois de um tempo, mas de uma origem psicossomática. E quando você vê o caso de alguém que realizou, uma pessoa que não realizou a sua história e vê o caso de alguém que realizou, geralmente, até por a negação é uma proteção, fala assim, não, mas isso não é pra mim. Ou essa pessoa fez alguma coisa pra ter conseguido chegar lá, ou ela teve facilidades. Não. Nunca, a gente nunca olha nunca acredita em si mesmo, sempre aos outros. Gente, o papo tá uma delícia. A gente poderia falar mais ainda sobre sonhos, motivação, desejo, mas eu, infelizmente, tô com o tempo já estourando, então eu queria mostrar rapidinho outro livro da Elizabeth que eu peguei aqui atrás, ó. Aconteceu na Toscana. Esse foi o segundo? Esse é o primeiro livro. E esse aqui, Elizabeth, fala sobre o quê? Esse é um romance, é uma mulher que já tem em torno de uns 58 anos, que teve um casamento de muitos anos desfeito e que resolve ir à Toscana, onde tinha sido muito feliz anteriormente. Todo mundo critica, tá maluca, vai fazer o que lá, vai chorar dentro de um quarto. Ela, que seja, vou exorcizar. E acontece o sonho que ela sempre teve, de achar o homem da minha vida. Não deixa de falar, sobre o sonho. Isso, né? Muito bacana. Elizabeth, obrigada por participar do programa de hoje, compartilhar a sua história. Aline, obrigada mais uma vez pela sua presença. Jorge, foi um prazer conhecê-la. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. A você de casa, obrigada pela sua companhia de sempre. Eu lembro que o Conexão Futura vai ao ar de segunda a sexta na tela do canal Futura e a qualquer hora do dia e da noite você encontra com a gente no site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!